Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bom dia, queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. É sempre uma alegria a gente poder estar na casa do Senhor. Eu me alegro todas as vezes que nós viemos a esse lugar. E sabe algo que eu tenho percebido nesses dias? É que o inimigo se aproveita. O inimigo coloca, ele é mentiroso, a palavra de Deus diz que ele é mentiroso desde o princípio. Então ele se aproveita de situações, de ocasiões, para colocar o seu plano em prática. E nesse tempo, nesse período, ele tem se aproveitado dessa situação para colocar o seu plano de tentar calar a igreja do Senhor Jesus, de fazer com que a igreja do Senhor Jesus pare. Mas a igreja, o primeiro destino que Jesus disse, que Jesus deu à igreja, foi as portas do inferno, e elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então você pode ir adiante, o inferno pode se levantar contra você, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então não se sintam coitadinho, porque você é cheio do Espírito Santo. Não fique com medo, não fique num canto, não fique parado, não deixe o inimigo estagnar e parar você, não deixe ele te paralisar, não deixa ele dar uma pausa na sua vida, no seu propósito. Porque quem deu um propósito a você foi Deus, então o inimigo não tem direito de fazer nada disso. O Senhor colocou um propósito sobre a sua vida, querido. Amém? A gente precisa discernir, aprender a discernir os tempos. Aprender a discernir os tempos. Entender qual o tempo que nós estamos vivendo e aquilo que o Senhor quer de nós. Amém? Glória a Deus. Então, creia nessa palavra, seja empoderado pelo Espírito Santo, de verdade. Todo pensamento que vier para paralisar você, seja na sua vida pessoal, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, sua vida profissional, seja na sua vida ministerial, sua vida cristã, entenda que Deus não chamou ninguém para ficar parado. Jesus disse: vem e segue-me. Se Ele disse para seguir, é porque Ele está em movimento. E Jesus está em movimento, está se movimentando ainda. Jesus não parou de se movimentar, Ele continua se movimentando, assim como o seu Pai, porque Ele disse: eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, e meu Pai trabalha até hoje. O Senhor trabalha até hoje, Ele não parou, então por que nós vamos parar? Se o Senhor não parou. Jesus disse: vem e segue-me. Esse é o tema da mensagem nesse dia, que eu quero compartilhar com você. Lucas 9, 23, por favor, se você puder, se tiver a sua Bíblia ou quiser acompanhar no Data Show. Lucas 9, 23. Esse é um versículo muito conhecido. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos orar um pouquinho, Pai. Eis aqui, Senhor, meu Deus, a Tua palavra. E nós, Senhor, nesse dia, Senhor, abrimos o nosso coração, a nossa vida, Senhor, a nossa mente, para receber essa palavra, Deus. Que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, conectados com esse momento, Pai, com essa palavra, que nada, Senhor, roube a nossa atenção, para que nós possamos, Senhor, nos alimentar nesse dia, nos alimentar da Tua palavra, Senhor, e que essa palavra, Senhor, nos fortaleça e se torne vida dentro de cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós estamos vivendo num tempo onde muita gente esperava que as coisas ficassem muito ruins. E quando a gente vive uma situação ruim, a gente vive procurando coisas para ficar bem, para se sentir melhor. Quando a gente está se sentindo mal, a gente vive tentando fazer coisas para ficar bem. Então, para muita gente, essa situação, 6 meses de pandemia, de quarentena aqui no Brasil, para muita gente, isso se tornou já algo comum, algo normal.
E se nós olharmos com uma visão simplista e simplesmente com uma visão superficial, talvez nós não entendamos algumas coisas, mas a gente precisa parar e perceber, porque quando nós estávamos encurralados, sentindo-se encurralados, todo mundo estava orando, todo mundo estava buscando a Deus, todo mundo... Eu nunca vi tanta gente levantar um clamor e a gente se sentia animado e pensava assim, nossa, isso vai ser demais, isso vai ser tremendo. Mas como tudo na vida, muitas vezes a gente se acostuma com certas situações. Aquilo que nos é confortável, a gente tende a nos parar. E uma das coisas que faz a gente se sentir bem é poder realizar algo. É poder ter algo. Muitos setores na economia, eles explodiram, eles cresceram, quando se esperava que parasse, que diminuísse. Muitos setores acabaram crescendo. Teve muita gente dizendo, eu ouço muita gente dizer que nunca viveu tempos tão bons. Eu creio numa fidelidade de Deus. Mas as pessoas se sentem bem quando elas conseguem ter alguma coisa, quando elas conseguem, não faz bem. O que é que uma mulher normal faz quando está se sentindo deprimida? Está entediada. O que é que ela faz? Ela abre o seu roupeiro, olha lá na parte dos sapatos e diz assim, olha para aqueles 200 pares e diz assim, eu não tenho sapato. Ou então olha lá para as suas roupas e diz, eu estou precisando de roupa. Não é verdade? Estou mentindo? Homem também é assim. Ele vai estar deprimido e o alvo do homem é o carro. Ele olha para o carro e olha e começa a dar desculpa e começa a botar defeito no próprio carro. Só para poder trocar de carro. Por quê? E aí você vai lá, você que é mulher, vai lá e compra o seu sapato. E você fica mais feliz. Não é verdade? Não é uma sensação boa? Não é uma coisa boa? Ir lá e comprar uma coisa nova, sabe? E isso tem afetado a percepção das pessoas. Que acham que tudo está normal. Porque as pessoas procuram coisas para ficar normal. E uma dessas coisas é poder adquirir, coisas onde a gente se apega. E há coisas para nós que são muito importantes. Coisas que são preciosas. Coisas que são tão preciosas que a gente não quer abrir mão dessas coisas tantas vezes. E não há problema algum em ter coisas preciosas. Contudo, existem coisas que têm muito mais valor, que seu valor não pode ser calculado. Coisas que nós precisamos ter na nossa vida, ou buscar na nossa vida, que o seu valor é incalculável, que é incomparável. E uma delas é o reino dos céus. Uma delas é o reino de Deus. Foi Jesus quem falou, quem disse lá em Mateus, capítulo 6, versículo 23, o que é que Jesus diz? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. É perda de tempo buscar ou procurar outras coisas na vida antes do reino de Deus. É perda de tempo nós corrermos. Foi Salomão que falou que chegou um momento na vida, ele teve tudo que ele pensava ele poderia ter. Mas chegou um momento na vida que ele disse que essas coisas eram correr atrás do vento. Não tem sentido.
E quando Jesus está falando aqui, busquem em primeiro lugar, essa palavra, esse termo busquem, que ele está usando aqui, não é simplesmente procurar, não é você simplesmente querer. O que Jesus está falando aqui, a palavra que ele usa aqui é algo muito mais profundo, é ter uma paixão por algo, por procurar algo. É uma expressão de desejo, de querer profundamente. É um exercício da alma, onde você entende que procura aquilo, é o seu maior tesouro. É isso que Jesus está falando. Busquem, mas não é assim simplesmente, vocês não vão encontrar em qualquer lugar, vocês não vão encontrar de qualquer jeito, vocês precisam ter paixão, vocês precisam ter amor, vocês precisam se esforçar para ir nessa busca, não é uma busca comum. E essa busca que Jesus está falando precisa estar na nossa vida, ela precisa fazer parte, precisa nortear toda a nossa vida cristã. Não existe, queridos, quando Jesus está dizendo assim, quando ele diz isso para buscar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas, ele está dizendo, olha, buscar o reino dessa forma, é abrir mão de todo o resto, é tornar todas as demais coisas secundárias. Buscar o reino em primeiro lugar é olhar para o reino e entender que é uma necessidade vital, que eu não posso passar pela vida sem buscar o reino. Isso é vital. É abrir mão de todas as outras coisas, entender que o que eu estou fazendo, buscando o reino, está em primeiro lugar na minha vida. Não que a gente não possa ter as coisas, não que você não possa conquistar as coisas, você pode conquistar. Eu acredito que Deus se alegra com as suas conquistas. Eu acredito que Deus se alegra com os seus sonhos. Mas precisa entender que para encontrar o reino, para buscar o reino, a gente não pode ter uma busca dividida, a gente não pode estar buscando duas coisas ao mesmo tempo. Querendo estar bem nessa terra, querendo buscar os prazeres dessa terra, as facilidades dessa terra, desse mundo, e querendo buscar ao reino ao mesmo tempo. Não dá para ser assim. Jesus diz, em primeiro lugar, busquem o reino. Agora, se para buscar o reino, Jesus já diz isso, Jesus faz essa advertência, Jesus nos ensina que tem que ser dessa forma, que tem que ter essa intensidade, que tem que ter essa paixão para buscar o reino. Imagina como isso se aplica, como que é ser um discípulo de Jesus, quando Jesus disse para alguém, vem e segue-me. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã, o segue-me de Jesus. Quando ele diz para alguém, vem e segue-me, o que está por trás disso? Eu quero ler com você, Mateus capítulo 4, do versículo 18 até o 22, diz assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram indo adiante. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Presta atenção nessa história. Quatro irmãos, estavam ali, pescando, trabalhando, e Jesus chega para eles e diz, vem e segue-me. Agora nós vamos ver uma outra história, uma outra situação, que está em Mateus 19, 16 até o 22, diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. E ele pergunta, quais?
Perguntou, e ele perguntou. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O que há em comum nessas duas passagens, nesses dois acontecimentos aqui? O que a gente pode olhar e perceber nessas duas histórias, nesses dois episódios, onde Jesus conversa com essas pessoas e ele acaba dizendo para eles: vem e segue-me. A primeira coisa que eu consigo enxergar aqui é que eles procuravam o reino. Eles procuravam o reino de Deus. Pedro e o seu irmão, aliás, o seu irmão primeiro, que era discípulo de João Batista. Um dia João Batista estava pregando e de repente João viu Jesus passar e João Batista falou assim: ó, esse é aquele que eu estava falando, esse é o Messias, é ele, esse é o Cristo. Então esses dois discípulos que estavam ali com João Batista, eles saem e começam a seguir Jesus. E estão andando atrás de Jesus, e de repente Jesus para, olha para trás e vê que eles estão seguindo Jesus. André e essa outra pessoa, esse outro discípulo de João. E Jesus fala: o que vocês querem, gente? Por que vocês estão me seguindo? Vocês são do FBI? O que foi? E aí eles falam: Senhor, onde é que tu estás hospedado? E Jesus fala: vem e vê. Então eles seguiram Jesus ali, eles foram com Jesus, viram onde Jesus estava e eles ficaram ali bastante tempo com Jesus. Isso era nas 4 horas da tarde. E eles ficaram bastante tempo com Jesus ali. Vejam, eram pessoas que já buscavam algo de Deus. E o moço aqui, esse jovem rico, ele chegou diante de Jesus e ele queria saber. Ele não era simplesmente, às vezes a gente olha para esse rapaz e pensa que ele não queria nada da vida, que ele só queria a coisa fácil, ou que ele se achava melhor ou igual a Jesus. Mas a verdade é que existia uma sinceridade no coração dele, ele buscava, ele obedecia às leis, ele queria fazer isso. Então ele chega para Jesus: Senhor, falta alguma coisa ainda? Provavelmente ele já tinha visto Jesus pregar, ele já tinha visto Jesus realizar os milagres, então ele entende que Jesus era alguém, um líder, que poderia ensinar alguma coisa para ele, dizer alguma coisa a ele. Ele precisava do aval de alguém para dizer se ele ia realmente herdar a vida eterna. Então Jesus, ele chega procurando algo. Ele queria o céu, ele queria a vida eterna. Então ele estava à procura disso. Era uma coisa que fazia parte da sua vida. Alguns estudiosos dizem até que ele era um dos líderes judeus religiosos, que exercia um alto cargo. Mas ele queria algo mais, ele queria ter certeza. Então, essas duas coisas, a gente pode olhar e ver que existe em comum pessoas que queriam o reino, pessoas que estavam querendo mais um pouco, pessoas que estavam em busca, viviam como ele vivia. Ele falou: Senhor, eu tenho obedecido todos esses mandamentos, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade, eu tenho obedecido tudo isso. E aí depois, se você ler aqui João, capítulo 1, versículo 35 e 37, diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus, que foi André e o outro discípulo. E depois André vai e fala para Pedro e diz: olha, nós achamos o Messias. Ou seja, eles estavam procurando.
Então ele vai dar essa mensagem, nós encontramos ele. Nós achamos ele. Então eles procuravam, o que há em comum nessas duas histórias, uma das coisas é isso, de alguém que quer, de alguém que procura o céu. De alguém que procura a eternidade, de alguém que procura um pouco mais. E muitas pessoas há na igreja, nos dias de hoje, de uma forma geral, em toda a igreja, não estou falando simplesmente da nossa igreja, mas que querem algo mais, querem um pouco mais do céu. Como esse jovem aqui, talvez fizessem essas coisas, fazem essas coisas, cumprem alguns mandamentos. Mas ainda existe uma dúvida, será que eu vou conseguir herdar a vida eterna? Será que falta alguma coisa? Porque eu acho que eu já fiz tudo. Então, a primeira coisa é isso, em comum. Eles queriam, eles buscavam algo, eles buscavam o reino. E a segunda coisa era que eles foram chamados para o discipulado. Como, pastor? Jesus chamou aquele rapaz para o discipulado? O jovem rico? Jesus chamou ele para o discipulado. Mateus 19, 21. Quando Jesus diz, vem e segue-me, Ele está dizendo, vem, não é para andar atrás de mim, não é só para ir onde eu vou, é para ser meu discípulo, é para ser uma testemunha ocular e depois você reproduzir aquilo que você viu fazer. Mateus 19, 21 diz assim, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Para quê? Ele faz uma pergunta para Jesus, ele diz, Senhor, o que eu faço para herdar a vida? Jesus ensina ele, fala, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Isso seria suficiente? Mas Jesus diz o que mais para ele? Depois que você fizer isso, vem e me segue. Ou seja, vem e seja meu discípulo. Jesus estava caminhando na beira do mar, rodeado por uma grande multidão. E aí ele chega, encontra ali dois irmãos, Pedro e André, que acabaram de pescar. Tinham acabado de pescar. E Jesus chega para eles e diz, vem e segue-me. Tá, mas então, eles já não tinham seguido Jesus uma vez? André já não tinha ido atrás de Jesus uma vez? Já não tinha olhado onde que Jesus estava? Já não tinha conhecido Jesus? Jesus está chamando para que vem e segue. Ei, vem, seja meu discípulo. E aí mais um pouquinho, chega Tiago e João. E aí ele diz para eles, vem e segue-me. Ou seja, vocês também vão ser meus discípulos. Então Jesus chama todos eles para o discipulado. E às vezes a gente pensa que andar com Jesus, ser um discípulo de Jesus é apenas seguir. Jesus está dizendo, não é apenas seguir. Vocês não podem simplesmente me seguir, vocês não podem simplesmente ir onde eu estou. Vocês precisam fazer aquilo que eu faço. Isso é ser um discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é só ir onde Ele está, porque ir onde Ele vai, a multidão vai, qualquer pessoa vai, os seguidores vão, mas o discípulo não só vai onde Jesus está onde Jesus está, mas ele faz o que Jesus faz. Ele aprende com o mestre, então Jesus está chamando todos eles para aprender com ele, para poder depois reproduzir. Jesus não te chamou, querido, para você estar na igreja, vir aos cultos simplesmente. Ele não te chamou para ser um seguidor, ele não disse assim, segue, eu quero que você me siga, não, eu quero que você seja meu discípulo. Quando ele está dizendo, segue-me, para quantas pessoas Jesus falou isso? Quantas pessoas tem relato na Bíblia que Jesus disse, vem e segue-me? E quantos seguiram Jesus e quantos não seguiram? Quantas pessoas há hoje que entregaram a sua vida para Jesus e que estão apenas seguindo Jesus? E quantas pessoas estão no discipulado, vivendo o discipulado, aprendendo com Jesus, se tornaram discípulos de Jesus?
estão seguindo Jesus dessa forma. Vem e segue-me, é ser discípulo. Quando Jesus diz para você, olha, você quer ser perfeito? Abandona algumas coisas e se torne meu discípulo depois. Terceira coisa que eu entendo que eles tinham em comum, eles tinham algo para abrir mão. Jesus, lá em Lucas, no capítulo 5, você vai ver, e nos outros evangelhos também, mas ali em Lucas, no capítulo 5, você vai ver sobre a pesca maravilhosa, que é esse encontro de Jesus aqui com os discípulos. Então Jesus está caminhando na praia cheio de gente, cheio de pessoas ao redor dele. Ele pega um barquinho daqueles, pede licença, se retira um pouquinho, faz seu sermão. Os evangelhos eles contam as histórias um pouco diferentes, alguns mais detalhados. Mas fato é que Jesus chega ali e fala para eles assim, olha, vai lá e lança a rede de novo. Lança a rede. E aí eles falam, Senhor, mas a gente já pescou a noite toda. E eles vão lá e pescam e tem aquela grande pesca. E aí eles voltam e eles começam a chamar as pessoas para ajudar eles a puxar a rede, porque era muito peixe. E aí eles voltam e Pedro chega e fala, Senhor, se afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Ele reconhece de verdade quem Jesus era. Mas Jesus, depois dessa grande pesca, Jesus olha para eles e diz, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A Bíblia diz que eles largam tudo, que eles largam as suas redes, que eles largam o seu barco. E aí mais adiante Jesus vai e fala com os dois irmãos, Tiago e João, e fala a mesma coisa para eles. E diz, ei, segue-me. Jesus olha para aquela turma e diz, segue-me. E aí sabe o que eles fazem? Eles abandonam. A Bíblia diz que esses dois irmãos, os filhos de Zebedeu, eles abandonam o seu barco e saem e deixam ali o seu barco, as suas redes e o seu pai. Eles largaram tudo e a gente pensa assim, nossa, mas isso é fácil. Quando a gente lê parece simples. Quando a gente lê parece tão fácil. Jesus disse, vem, segue-me. Eles largaram tudo e foram embora. Mas não é assim. Mas não foi só isso. Gente, eles tinham uma empresa de pesca. Eles eram sócios, os quatro, mais o pai do Tiago e do João, eram sócios. Eles tinham essa sociedade, a Bíblia diz isso, que eles eram sócios. Então abrir mão, largar as redes e largar o barco, não foi uma coisa tão simples. Não foi algo comum. Eles não estavam desanimados da vida que eles estavam tendo, da vida profissional deles. Eles simplesmente abriram mão de tudo. Eles abriram mão de dar o conforto da família, de ter a sua segurança, para se envolver em algo que eles não sabiam, porque seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus é diferente do que ser um seguidor, porque o seguidor ele segue a hora que ele quer, mas o discípulo ele está ali todos os dias, atrás do seu mestre. O seguidor ele vai a hora que ele quer, mas o discípulo está sempre junto. Então eles abriram mão, então agora ele não tinha mais a renda para a família, e Pedro era casado. Jesus não curou a sogra dele. Pedro era casado, ele tinha família para sustentar. E aí, lá e o que seria agora do Zebedeu lá, o pai dos meninos? O que seria dessa empresa agora sem esses quatro trabalhando? Não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil. Receber um convite para abrir mão de algo seguro, para viver no sobrenatural. Eles receberam um convite para
deixar para ver o que acontece. Ao invés de eles pensarem assim, não, eu preciso garantir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pescar, eu não vou seguir Jesus, eu não vou ser o teu discípulo. Eles não perguntaram para Jesus, mas o que é que a gente vai comer? Jesus, o que é que a nossa família vai comer? O que é que os meus filhos vão vestir, Jesus? Eles não perguntaram nada disso para Jesus, eles simplesmente abandonaram tudo e seguiram Jesus. Mas não sem pensar. Eles sabiam o que eles estavam arriscando, mas o que eles viram Jesus fazer, eles viram Jesus dizer assim, ó, vai e pesca lá. Vai lá de novo. E porque Jesus falou algo que não tinha acontecido, aconteceu. Então eles sabiam que através da palavra de Jesus, eles poderiam confiar na palavra de Jesus, porque é a palavra de Jesus que ele faz mover o sobrenatural. Então vale a pena ser discípulo e confiar no Senhor, e abrir mão da nossa aparente segurança, do nosso aparente controle, porque nós pensamos que nós estamos no controle das coisas. Mas quando nós estamos no controle das coisas, nós não conseguimos ser discípulos. Quando nós estamos no controle, o máximo que nós somos é seguidores. Mas Jesus diz, vem, segue-me. Vem, seja meu discípulo. Sem calcular o preço, sem calcular o risco. Porque eu vou cuidar de você. O que te faz parar? O que te faz ter medo? A nossa maior conquista, queridos, é o céu. É estar com Jesus, é viver uma vida plena com Jesus. Nada nessa terra, nada nesse mundo tem maior valor do que isso, do que viver uma vida aos pés do Senhor Jesus. Nós temos falado alguns dias atrás sobre uma vida com uma mudança na nossa mentalidade, na nossa forma de viver. E a gente precisa entender, querido, que nós não somos desse mundo. Deus vai se alegrar com todas as suas conquistas. Ele vai se alegrar com tudo isso. Mas nada pode ser tão significativo para nós que a gente escolha abrir mão de seguir Jesus. Nada que Deus der para você pode ser maior do que a decisão de segui-lo, de ser discípulo dele, do que a decisão de deixar tudo só para seguir Jesus, só para fazer a vontade dele, só para andar no cuidado do Senhor. Nada pode ser maior que isso. O que há na sua vida, o que há que te faz pensar, que te faz às vezes calcular e pensar se vale a pena prosseguir, se vale a pena continuar. Se a gente não consegue confiar no Senhor a ponto de deixar Ele conduzir a nossa vida. Jesus disse àquele jovem, vai, vende tudo, entrega aos pobres. Jesus não queria simplesmente, queridos, que ele vendesse as coisas por vender. Jesus não estava simplesmente dizendo, tentando humilhar aquele rapaz. Não era isso que Jesus queria. Jesus não queria. As pessoas pensam assim, Jesus está falando isso porque Jesus não queria queria mostrar que rico não serve, que rico não entra no céu. Jesus disse que seria difícil por causa disso. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus não queria desanimá-lo. Jesus não queria, afastar. Porque um dos evangelhos, inclusive, fala que Jesus o amou. Não era isso que Jesus queria. Jesus não queria simplesmente que ele fosse para o céu, que ele conquistasse o céu. Jesus queria que ele conquistasse, cumprisse o seu propósito, encontrasse o seu propósito na terra. Jesus queria ver, rapaz, se você faz isso tudo, se você consegue observar a lei, se você consegue cumprir
seus mandamentos, os mandamentos do Senhor. Então vem, segue-me, vem, segue-me. Mas ele não conseguiu deixar. Deus não quer que você encontre apenas só o seu lugar no céu. Ele quer que você também encontre o seu lugar na terra. Como? Sendo discípulo. O desejo de Deus, diz a palavra, é que todos os homens sejam salvos. Mas o Senhor não quer apenas te salvar, Ele quer te usar. Ele não quer que você encontre o seu lugar no céu, Ele quer que você encontre o seu lugar na terra, como um embaixador do reino de Deus nessa terra. Há pessoas que estão parando, que estão desistindo, que estão desanimando, deixando a sua função de embaixador do reino, só porque as coisas não andam segundo a sua vontade, só porque o preço de seguir Jesus é abandonar todas as coisas e deixar Ele controlar tudo. Mas não deve ser assim. O dinheiro que aquele rapaz tinha não só o impediu de ter a sua resposta, mas também impediu ele de começar a viver um propósito, porque ele estava apegado naquelas coisas. Filipenses 3, 4 a 8, o apóstolo Paulo diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida de que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Não é caro demais abandonar certas coisas para seguir e ser um discípulo de Jesus. Não é caro demais. O apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, se eu posso, se vocês podem se gloriar, eu ainda mais. Porque eu era isso, eu era aquilo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu sou o cara, irrepreensível. Mas ele disse: eu tenho por perda todas as coisas. Vem e segue-me, é abandonar essas coisas. É deixar de saber, de achar talvez aquilo que a gente acha que sabe, para simplesmente seguir Jesus e estar aos pés dele e ouvir a Ele. É ter a capacidade de abrir mão, olhar para tudo, ver que tudo tem o seu valor, mas que nada é mais valioso do que caminhar do lado do Senhor Jesus, do que ser um discípulo de Jesus em tempo integral. Todas as coisas na vida têm o seu valor, mas nada é mais valioso. Muitos estão seguindo, mas não aceitaram o convite para ser discípulo. Jesus disse em Mateus: onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde que está o seu tesouro? Qual o seu maior tesouro? Se a gente deixar, querido, as coisas como estão, se a gente não fizer nada, se a gente não se mexer, se a gente não acordar, não despertar, a gente vai começar a criar tesouros nessa terra, e a gente vai começar a colocar o nosso coração nessa terra, e vai desprezar o discipulado com o Senhor Jesus. Mas Ele nos chama e Ele diz: tem um preço. Filipenses 2, 5, 8 diz assim:
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Há coisas que são preciosas para nós, mas para onde elas nos levam? Jesus disse aos pescadores: vem e segue-me. E eles abandonaram tudo. Jesus olhou para eles, fez um milagre na vida deles, prosperou o trabalho deles. Talvez eles nunca tinham tido uma pesca daquele jeito. E eles pensaram, no momento que encheram o barco, eles pensaram: oh, a gente está feito. A gente agora pode ficar 6 meses sem trabalhar, porque agora a gente está feito. E depois desse grande milagre que Jesus faz na vida dele, no trabalho deles, na vida profissional deles, Jesus chega para eles e diz: vem e segue-me. Vocês entendem o que é isso? Depois daquilo que Jesus fez, que poderia fazê-los apegar-se àquilo, Jesus chega e diz: olha, vem e segue-me. E eles simplesmente abandonam tudo e vão com alegria seguir Jesus e não saem mais de perto de Jesus. Mas Jesus disse para aquele jovem: vende tudo que você tem e vem e segue-me. E ele foi embora triste. A minha pergunta para você é: quem é você? Você é aquele que aceita o discipulado de Jesus, que larga tudo e segue? Ou você é aquele que no momento de confronto, quando Jesus diz isso, quando Jesus, o Espírito Santo aponta para você e diz que você tem que deixar o pecado de lado, que você tem que deixar a prostituição de lado, a pornografia, a fofoca, a mentira, a enganação de lado, você se retira triste, a sua novela preferida de lado, você fica triste. Quem é você? Fique de pé, por favor. Sempre, para todos que desejam o céu, que desejam a vida eterna, Jesus, ele faz esse convite. Ele faz esse convite, ele diz: vem e segue-me. Mas você pode escolher, você pode seguir, ou você pode se retirar triste por ter que abrir mão de alguma coisa. Qual é a sua maior riqueza? Onde está o seu coração? Querido, decida hoje ser um discípulo, não apenas um seguidor. Não queira estar nos lugares quando convém, não queira estar com Jesus simplesmente quando convém, mas o discípulo está com Jesus onde ele está, em todos os momentos. Não seja um seguidor que só faz quando dá tempo. Sabe, o reino precisa de você e o convite é por causa disso. Jesus diz: vem e segue-me, porque ele precisa de discípulos. Os seguidores, eles querem apenas as bênçãos, os seguidores, eles querem apenas os benefícios, eles querem ser só curados, eles querem ter uma vida financeira abençoada, os seguidores querem paz na sua casa, eles querem uma vida tranquila e dizer: Deus me deu, obrigado Senhor, mas não querem se envolver. Os discípulos se envolvem. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir, me acompanhar, negue-se a si mesmo e dia após dia tome a sua cruz e siga-me, porque é um sacrifício. Não é fácil. A gente pensa assim, tem gente que tem medo de seguir Jesus, de ser um discípulo, porque sabe que não é fácil, porque tem que abrir mão de muita coisa, tem que abrir mão da ofensa, tem que abrir mão da amargura, da falta de perdão, tem que abrir mão disso tudo. Jesus, quando é preso, Pedro vai lá e pega e toca a espada na orelha do soldado. Jesus: não, Pedro, não é assim.
Abre mão disso, Pedro. Vamos abrir mão, Pedro. Eu decidi abrir mão de revidar, porque se eu quisesse, Pedro, você não sabe o que ia acontecer nesse lugar. Eu abri mão, Pedro. Então abra mão também. É isso que ele pede aos seus discípulos. E se Jesus, que era Jesus, que fez tudo isso por nós, que abriu mão de ser Deus, de ser igual a Deus, Ele não teve isso por usurpação, Ele não achou que isso fosse algo que Ele devesse apegar-se, Ele simplesmente decidiu morrer por você, entregar-se, porque havia um preço para ser pago, e se não fosse Ele, aquela promessa, quando João Batista olha para ele, aponta e diz: esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro que Deus providenciou para pagar os nossos pecados. E aqueles homens que queriam o céu, que queriam o reino, que queriam muito mais, eles vão para Jesus. Quando você deseja, quando você busca o reino intensamente, quando é isso que arde no seu coração, querido, sempre vai haver essa proposta para você, sempre vai haver essa pergunta para você, esse convite: vem e segue-me. O Senhor está falando com você nessa manhã. Eu comecei dizendo nessa mensagem que o inimigo está tentando nos fazer parar. A gente acha que está tudo normal, mas parece que a gente se acomodou. E Jesus está dizendo assim: eu não quero vocês acomodados, eu não quero vocês no conforto, eu quero vocês na frente de batalha, eu quero vocês na linha de frente. Eu quero vocês lutando, eu quero vocês guerreando, eu quero vocês se envolvendo, eu quero vocês se levantando, despertando, eu quero que vocês sejam meus discípulos. É isso que o Senhor quer de você. Mas tem um preço. Aquele jovem tinha muitas riquezas que o impediram, porque o seu coração estava nas riquezas. E eu pergunto a você: quais são as suas riquezas? Qual é a sua maior riqueza? Será que ainda existe algo que te impede de seguir Jesus? Durante toda a minha caminhada cristã, minha caminhada com Jesus, na igreja, eu vi muita gente desistindo, saindo triste, porque o preço que tinha que pagar, a entrega que tinha que fazer na sua vida era muito alta. Elas não estavam dispostas a abrir mão disso. Então elas foram embora. Elas recusaram o convite para ser discípulos e deixaram até de ser seguidores. O preço, a entrega, precisa custar algo, precisa ter valor para você. A gente sempre doou, a gente sempre entregou a nossa vida para Deus. Desde o dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu quis fazer alguma coisa, eu quis servir, e eu largava tudo. Eu estava lá na presença do Senhor, eu estava servindo a igreja, eu estava fazendo as coisas, eu estava aprendendo, eu estava mudando, o Espírito Santo me ensinando: não é desse jeito, rapaz, muda. E daí passava por aquele processo e a gente tinha que entregar alguma coisa. Eu entreguei a minha juventude, onde muita gente dizia assim para mim: nossa, tu é tão novo, como se a gente estivesse jogando a vida fora. Nossa, você é tão novo e está na igreja, só vive na igreja. Eles não entendem que a gente não vive na igreja, mas que a gente serve o reino, que a gente serve as pessoas, que a gente ama servir as pessoas. As pessoas custam entender isso, mas isso é algo que a gente se desapega. Quantas festas de família, quantos encontros, quantos amigos se foram, porque não entendiam isso. Trabalho, eu falei: eu abro mão, se for para me atrapalhar. Eu orei, eu disse: Deus, eu quero te servir, Senhor, eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar, Senhor, mas agora está difícil.
agora está difícil, Deus, eu vou abrir mão, Senhor, eu abri mão. Eu não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa, porque isso você não decide sozinho, você decide numa conversa com Deus. E talvez essa foi a decisão, uma das decisões mais difíceis que a gente já tomou na vida, porque foi depois desse momento que Deus nos trouxe para cá, para a Laguna, porque foi depois dessa decisão que eu disse: Deus, eu vou sair do trabalho porque eu não consigo mais fazer a tua obra. E quando eu saí, quando eu pedi as contas do trabalho, meu patrão falou: mas tu tem uma filha pequena agora. Minha filha Abel era bem pequenininha ainda, era bebê. Mas tu tem uma filha pequena. Eu falei: eu sei, eu tenho uma filha pequena, mas se for preciso eu vou capinar o quintal, eu vou roçar uma roça de cana, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não fico sem trabalhar para o meu Deus, eu não fico sem fazer a obra. Ele falou: tu é louco? Eu falei: pois agora. Foi depois dessa decisão que Deus nos trouxe para esse lugar. Não estou dizendo que você tem que largar seu trabalho, mas talvez tenha algo que você precisa abandonar, abrir mão, querido. E que é difícil para você. Para mim foi difícil aquela decisão, porque tinha casa para sustentar. Tinha uma filha pequena. Mas para você pode ser outra coisa, que você está tão apegado e que você não consegue deixar, para ser um discípulo de Jesus, para andar nos pés de Jesus, para estar onde Ele está todo o tempo. O que você precisa abandonar? Aqueles rapazes simplesmente abriram mão de tudo. Falou: pai, desculpa, mas Jesus chamou e a gente vai. Porque havia um propósito. Sempre existe um propósito no discipulado com Jesus. Sempre existe um propósito. E vale a pena pagar o preço, vale a pena a entrega, vale a pena. Vale a pena a entrega, querido, para caminhar com Jesus, vale a pena a entrega, não importa o preço, vale a pena a entrega. Feche teus olhos. O que é que você precisa entregar para o Senhor hoje? O que é que você precisa abrir mão e dizer: Deus, eu entrego. O que é que você precisa? O Senhor não quer simplesmente que você encontre o seu lugar no céu, querido. Isso Ele já fez. A Bíblia diz que Ele foi preparar um lugar. Jesus disse: olha, eu vou preparar um lugar para vocês no céu. Mas Ele foi para a cruz para preparar esse lugar. Mas aí Ele diz que a gente precisa fazer as obras que Ele fez, continuar aquilo que Ele começou. Isso é encontrar o seu lugar na terra, é continuar fazendo aquilo que o Senhor te deixou, te chamou para fazer, encontrar o seu lugar na terra. Eu quero orar com você nesse dia hoje. Eu quero que você comece a conversar com o Senhor. Se você identifica algo na sua vida ainda que você tem que abrir mão, talvez você não consegue se libertar de algumas coisas, talvez você não consegue se libertar de alguns comportamentos, talvez você não consegue abrir mão disso, mas começa a orar e dizer: Deus, eu quero entregar, Senhor, eu entrego isso, Senhor, eu entrego isso, eu quero entregar isso hoje, Deus, eu não quero sair triste desse lugar, Jesus, eu quero sair daqui como um discípulo, eu não quero sair como aquele moço, Senhor, que saiu desapontado, que saiu triste, mas eu quero sair daqui desse lugar, Senhor, me sentindo, Senhor, um discípulo que te segue onde tu vai, que está onde o Senhor está.
Comece a entregar, querido, para Ele. Será que é um relacionamento que está fora dos padrões de Deus, daquilo que o Senhor espera, daquilo que o Senhor planejou? Será que é isso? Eu não sei, mas o Espírito Santo, Ele está no seu coração, falando com você. Ele está dizendo, Ele está sinalizando para você. Ele está dizendo para você: deixa eu te conduzir, deixa eu te moldar, deixa eu te ensinar. Vem para perto de mim, vem que eu quero te ensinar. Vem e segue-me. Senhor Jesus, nós, Deus, temos no nosso coração tantas coisas, Pai. Às vezes, Deus, nós somos iludidos, Senhor. Às vezes, Senhor, estamos andando distraídos, envolvidos, embaraçados, Senhor, com tantas coisas nesse mundo. E nós, por tantas vezes, perdemos o foco, perdemos a direção, Senhor. Começamos, Senhor, a juntar tesouros nessa terra. Começamos, Senhor, a nos apegar a coisas que tem tomado o Teu lugar, Jesus, que tem nos tirado desse lugar, Senhor, de discípulos. Senhor, nós começamos, Deus, às vezes, Senhor, a ter pensamentos que o discípulo não tem. Nós queremos fazer o nosso próprio caminho, Senhor, e esquecemos que o Senhor está nos conduzindo. Pai, que os nossos olhos se voltem, Senhor, para Ti, para que a gente permaneça no caminho, para que a gente continue Te seguindo como discípulos. Que assim, Senhor, como aqueles Teus discípulos abriram mão de tudo, todos eles, Senhor, tiveram que entregar algo. Nós nesse dia entregamos também algo a Ti, Senhor, aquilo que ainda nos prende, Senhor, seja o orgulho, seja o medo, Senhor, seja as práticas, ó Deus, que não condizem, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, seja o pecado, Senhor, aquele pecado de estimação, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, para ser Teus discípulos, e ouvimos a Tua voz e recebemos esse convite que o Senhor nos faz para ser discípulos, para caminhar junto a Ti, para estar contigo todos os dias. E que essa igreja, Deus, que esse povo, Pai, que ouve essa palavra nesse dia, Deus, se levante, desperte, ó Deus, e comece, Senhor, a viver algo novo, Pai. Comece a viver, a andar no sobrenatural, Jesus. Comece, Senhor, a abrir os olhos espirituais, Senhor, para que possam enxergar, Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos no Teu nome, Senhor Jesus, para que essa igreja, Senhor, se levante, ó Deus, como um farol nessa cidade, Deus. Que venhamos, Senhor, olhar, Senhor, para além de nós, ó Deus, e ter a visão, Pai, que o Senhor está tendo, ó Deus, que nós sejamos, Senhor, ativados, ó Deus, profeticamente, Senhor, nesse lugar, que o Senhor nos encha de coragem, de ousadia, Pai, para, Senhor, liberarmos o poder que está sobre a nossa vida, que está dentro de nós, o mesmo poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ah, Senhor, que através de nós, ó Deus, haja, Senhor, a manifestação do Senhor, através de discípulos que ouviram e receberam e aceitaram o convite que Tu fizeste: vem e segue-me. Em nome de Jesus, ó Deus, eu profetizo, Senhor, um tempo, Senhor, de avançar, ó Deus, um tempo, Senhor, de se levantar, ó Deus, um tempo, Senhor, de despertamento, Senhor, nessa igreja, Pai, em nome de Jesus. E todos aqueles, ó Deus, que estão parados, que estão dormindo, serão despertados, ó Pai, e serão, ó Senhor, incentivados, motivados, inspirados pelo Teu Espírito para ir além, para ir adiante, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo, Senhor, que nós experimentaremos, ó Deus, o sobrenatural, Deus, de uma forma que nós nunca vimos na nossa vida. Eu profetizo que sobre essa casa, Deus, o Teu poder, Deus, será derramado de tal forma, Senhor, que vai marcar a história dessa cidade.
Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê, querido? Então levante a sua mão e diga: eu creio. Eu creio, eu creio. Eu creio, não é porque o pastor está falando, é porque eu creio, é porque eu consigo ver, é porque eu consigo perceber, é porque eu vi o que Jesus já fez. Então eu creio, e eu vou ser parte disso. Eu não vou só apenas ver, mas eu vou fazer parte disso. Porque eu não sou só um seguidor, eu não sou a multidão, eu não sou um espectador, eu não sou torcida, eu sou discípulo. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que o Senhor aplique, querido, essa palavra no teu coração. Que você seja discípulo. Não seja torcida, não seja um seguidor, um espectador, mas seja discípulo. Seja alguém que vai mudar essa terra, em nome de Jesus. Amém. Feche teus olhos, vamos agradecer o Senhor. Quero orar por você também que está com alguma enfermidade. Se você puder colocar a mão nessa enfermidade, vamos orar. Eu creio que o Senhor Jesus, o Deus de milagres, o Deus de poder que está nesse lugar, vai tocar na sua vida também. Você que está nos assistindo também. Pai, nós te damos graças, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por todo o teu amor, ó Deus, por todo o teu cuidado, Senhor, por tudo, Pai. Nosso coração, Senhor, se enche de gratidão pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de nós, o Senhor não desiste de nós, mas o Senhor nos ensina a cada dia. O Senhor nos chama a atenção, o Senhor nos chama para perto. Obrigado, Jesus. Paizinho, e nessa hora eu quero orar, Deus, e liberar, Senhor, aqui uma palavra de cura para todas as pessoas, ó Deus, que estão enfermas, ó Pai, que estão nesse lugar, que tem, Senhor, uma enfermidade, que estão com a sua mão, ó Deus, sobre essa enfermidade, pessoas que estão, Senhor, nos assistindo, que também estão, ó Deus, enfermas. Eu libero, Senhor, agora uma palavra de cura, em nome de Jesus. Seja curado no poder do Senhor Jesus. Que a virtude do Senhor esteja sobre a sua vida, seja derramada sobre você, alcance você nessa hora, em nome de Jesus. E que essa dor, que essa enfermidade, seja ela qual for, desapareça do seu corpo agora, dando lugar à saúde, a um corpo saudável, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, liberamos, ó Deus, essa palavra, Pai, sobre todos, ó Pai, que estão enfermos. Pessoas, ó Deus, que têm, Senhor, familiares nos hospitais. Pessoas, ó Deus, que são vítimas do Covid. Senhor, também oramos, ó Deus, por essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor varra, Senhor, essa enfermidade, Senhor, da terra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, e te agradecemos por mais uma vez, ó Deus, poder estar na tua casa, poder estar na tua presença, Senhor, e celebrar o teu santo nome que é bendito. Despede, meu Deus, a tua igreja no teu amor, na graça do teu Filho e na comunhão com o teu doce Espírito Santo. Em nome de Jesus, querido, vá em paz, que o Senhor Jesus te abençoe e saia daqui desse lugar muito feliz, sendo discípulo. Amém? Deus abençoe, tenha uma boa semana.